Meu nome é Silvia. Tenho 60 anos. E hoje, depois de 6 décadas, eu tomei coragem para contar algo que eu nunca imaginei que teria forças para dividir. É pesado, é cruel e é real. Não espero que ninguém me julgue. Mas, se julgarem, eu já sobrevivi a coisa muito pior. Eu nasci em Belo Horizonte, lá na década de 60. Nasci numa casa que já me recebeu como um erro. Eu fui fruto de uma gravidez indesejada. Meu pai? Nunca existiu para mim. Eu tinha 3 anos quando ele simplesmente virou as costas e sumiu. Disse que ia até a esquina comprar cigarro. Nunca mais voltou. Nunca mais. Minha mãe ficou com uma criança nos braços, sem dinheiro, sem apoio, sem estrutura. E ela fazia questão de deixar bem claro que eu era um peso na vida dela. Cresci ouvindo que ela só me teve porque meu pai quis. E que, se ela pudesse voltar no tempo, não teria me gerado. Isso não foram palavras ditas num momento de raiva, não. Eram marteladas frequentes, todo santo dia. Eu cresci levando tapa na cara, empurrão, sendo chamada de imprestável, de fardo. Sabe o que é ouvir da própria mãe que você destruiu a vida dela? Que ela não te queria? E isso com 8, 9 anos de idade. Eu ouvia isso e depois apanhava. Porque, segundo ela, nem para ser filha eu prestava direito. Morávamos de aluguel numa casinha velha ali na região do Barreiro. Minha mãe fazia faxina em casa de família. Trabalhava feito condenada. E descontava em mim toda a frustração, todo o ódio, toda a miséria da vida dela. Amor, nunca soube o que era isso vindo dela. Na escola, eu era aquela menina que chegava com o tênis rasgado, com o caderno, emprestado, com o cabelo preso de qualquer jeito. E quando alguém perguntava do meu pai, eu tinha que engolir o choro e dizer que ele estava viajando. A verdade era feia demais até para uma criança falar. Eu carregava um sonho comigo. Um sonho besta, talvez, para quem vê de fora. Eu sonhava ter uma casinha só minha. Nem que fosse um cômodo com um banheiro e uma janela. Eu dizia para mim mesma: quando eu fizer 15 anos, eu vou trabalhar. Vou juntar dinheiro. Vou comprar um lote e vou construir minha casinha. Sonho de criança largada. Sonho de quem não tinha nada. Mas a vida não estava nem aí pro meu sonho. A cada dia parecia que vinha uma rasteira nova. Faltava comida? Sim, muitas vezes. Minha mãe fazia milagre, mas nem sempre dava. A luz era cortada? Várias vezes. Água? Já ficamos sem. E eu aprendi cedo que pedir ajuda para alguém era abrir a porta para ouvir mais humilhação. Até que um dia, quando eu tinha 12 anos, minha mãe apareceu com uma novidade. Chegou em casa com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. E disse: a partir de hoje não somos mais só nós duas. Conheci uma pessoa. Ele vai começar a frequentar aqui. E foi assim que Jorge entrou na minha vida. Ele chegou com aquele papo de homem educado, simpático. Trouxe uma caixa de bombom para mim e uma bolsa que estava na moda. Daquelas coloridas que toda menina queria ter. Naquele momento, eu me senti a criança mais feliz de Belo Horizonte. Porque, pela primeira vez, alguém parecia se importar comigo. Obrigado, tio. Obrigado! Eu disse toda boba, correndo para abraçar ele. E aquele abraço foi diferente. Naquele momento, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Uma esperança, uma ilusão, na verdade. Porque, naquele abraço, eu pensei: agora eu tenho um pai. Eu lembro perfeitamente do cheiro dele. Do jeito que ele bagunçou meu cabelo e falou: a partir de hoje pode contar comigo. E eu acreditei. Acreditei com toda a força que uma criança de 12 anos pode ter. Minha mãe, que até então só sabia gritar comigo, passou a sorrir mais. O ambiente dentro de casa melhorou. Jorge era motorista de ônibus. Trabalhava, chegava com pão fresquinho todo dia de manhã. Começou a trazer umas besteirinhas para casa.
coisa que a gente não via há anos. Quando iam ao mercado, ele fazia questão de comprar minhas merendas da escola. E eu, que antes tinha vergonha até de abrir a lancheira vazia, passei a levar pão, de queijo, biscoito e até refrigerante. Aquilo, para mim, era luxo. Eu me lembro de virar para minha mãe e falar com um sorriso de orelha a orelha: "Mãe, eu tô tão feliz. Eu tô feliz porque agora a senhora também tá feliz. O tio Jorge é como um pai para mim." E ela sorria. E eu acreditava que finalmente nossa vida ia mudar. Que agora eu ia ter alguém para me proteger. Alguém para me amar. Alguém para se importar se eu cheguei bem da escola. Se eu tava com dor. Se eu tava triste. Eu era uma menina carente, vulnerável. E Jorge percebeu isso no primeiro olhar. E hoje, aos 60 anos, eu posso afirmar com todas as letras: ele percebeu, ele entendeu e ele se aproveitou disso. Mas na época eu não tinha como saber. Eu era só uma criança que só queria ser amada. Eu tinha 12 anos quando Jorge entrou na nossa casa. E junto com ele, entrou uma ilusão que, durante muito tempo, eu acreditei ser amor, cuidado e proteção. Nos primeiros meses, Jorge fazia questão de ser o homem presente. Aquele que eu nunca tive. Perguntava da escola, levava pão fresco, comprava minhas merendas, trazia um agrado ou outro. Ele fazia exatamente o que qualquer criança carente de afeto sonhava. Se mostrava interessado, presente e atencioso. E, para quem nunca teve isso, na vida aquilo parecia ouro. Aquele era o pai que eu sempre sonhei ter. E eu dizia isso para minha mãe, que pela primeira vez parecia feliz. Parecia que finalmente a nossa vida ia tomar um rumo. Só que com o tempo, eu percebi que o jeito dele de se importar começava a passar dos limites do que seria um cuidado saudável. Ele queria saber tudo. Onde eu estava, quem eram minhas amigas, o que eu fazia quando estava sozinha. E sempre falava que não devia haver segredos entre nós. Na minha inocência, eu via aquilo como proteção. Afinal, era bom sentir que alguém se importava. Mas as conversas começaram a mudar. Jorge passou a falar de coisas que não cabiam para uma menina da minha idade. Começou a criar um tipo de cumplicidade que, na época, eu não entendia, mas que hoje eu sei que era uma estratégia. Uma construção lenta, meticulosa, onde ele se colocava como alguém especial na minha vida. E, aos poucos, me fazia sentir que ele era, de fato, indispensável. As interações começaram a se tornar cada vez mais constantes, principalmente nos momentos em que minha mãe dormia, já que ela tinha problemas de saúde e, por conta de medicação, apagava cedo. Nessas horas, Jorge aparecia no meu quarto, sentava na cama, fazia carinho no meu cabelo e contava histórias. E essas histórias começaram a ganhar um tom diferente. Histórias de amores secretos, de pessoas que se amavam e que não podiam ser descobertas. Eu era só uma criança, e na minha cabeça imatura, aquilo parecia uma conexão verdadeira. Eu não conseguia identificar que aquilo estava totalmente fora dos limites do que é saudável e aceitável. Mais do que isso, Jorge sabia exatamente como manipular meus sentimentos. Quando, por algum motivo, ele não aparecia no meu quarto, eu sentia falta. Ele começou a fazer perguntas como: "Você sentiu saudade? Queria que eu viesse ontem, não queria?" E eu, completamente carente, respondia que sim. Foi assim que ele construiu um vínculo que, mais tarde, eu entenderia ser uma armadilha, uma dependência emocional tão forte que me fazia sentir ciúmes dele com a minha própria mãe. Isso mesmo. Eu, com 12 anos, comecei a acreditar que ele me entendia mais do que qualquer pessoa, que ele me dava mais carinho do que minha mãe. E pior,
Comecei a desejar que ele ficasse mais comigo do que com ela. E Jorge alimentava isso. Sempre reforçava que o que a gente tem é só nosso, que era um segredo, que ninguém podia saber. E eu acreditava. Eu jurava que jamais contaria nada pra ninguém, porque, na minha cabeça infantil, ele era a única pessoa que se importava comigo. Hoje, aos 60 anos, eu olho pra trás e vejo exatamente o que aquilo era. Era controle. Era manipulação emocional. Era a desconstrução completa da minha capacidade de entender o certo e o errado naquele momento. E ele fazia isso de forma tão natural, tão planejada, que é assustador pensar como alguém é capaz de arquitetar esse tipo de situação com uma criança. Eu não sabia, mas estava sendo preparada para viver um ciclo de dependência, de subjugação e de total perda da minha própria autonomia emocional. Naquele tempo eu achava que ele estava cuidando de mim. Hoje eu sei, sem sombra de dúvida, que ele estava, na verdade, destruindo tudo o que eu poderia ter construído como infância, como autoestima e como sanidade. E isso, infelizmente, foi só o começo. Obrigada por me ouvir, minha querida. Posso te pedir uma coisa? Curta o vídeo, comente de qual cidade você está me ouvindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Com o passar dos meses, o que começou como cuidado e carinho foi tomando uma forma que, na época, eu não entendia. Jorge não era mais só o homem que levava pão fresco e perguntava das tarefas da escola. Ele começou a querer estar em tudo da minha vida. Em tudo. Eu não podia dar 2 passos sem ele querer saber onde eu estava, com quem, por quê e até que horas. E não era aquele cuidado normal de quem se importa. Era cobrança, era pressão. Você demorou para chegar da escola? Onde estava? E que conversa foi aquela no portão? Por que você não me contou que tem um colega que te olha diferente? E sempre vinha seguido daquela frase: você sabe que a gente não deve ter segredo um com o outro, né? No início, eu achava até bonito. Me sentia protegida. Afinal, eu nunca tinha tido alguém que se importasse se eu estava bem, se eu tinha chegado viva da escola, se eu estava com fome, se eu estava triste. Mas com o tempo, essa proteção começou a sufocar. Só que eu não percebia. Na minha cabeça, eu achava que era isso que era amor. Que era assim que funcionava quando alguém gosta da gente. E ele fazia questão de reforçar isso todos os dias. Todos. Com palavras que hoje eu enxergo como verdadeiras armadilhas. Ninguém te entende como eu. Só eu sei cuidar de você. Só eu tô aqui por você. E eu acreditava. Porque na minha realidade era verdade. Minha mãe nunca foi esse suporte. Ela estava ocupada demais tentando sobreviver ou descontando a própria raiva em mim. Jorge ocupou aquele espaço vazio que eu tinha dentro de mim. E ocupou de forma completa. Ele sabia exatamente o que fazia. E quanto mais ele percebia que eu estava dependente dele, mais ele apertava o cerco. Chegou ao ponto de eu começar a ter crises de ansiedade quando ele não estava por perto. Comecei a não conseguir dormir se ele não aparecesse no meu quarto para me dar boa noite. E se por algum motivo ele não vinha, eu ficava pensando que ele estava bravo comigo, que eu tinha feito alguma coisa errada. Ele percebeu isso e usava. Você tá tristinha hoje, né? É porque ontem eu não vim te ver? Pois é, eu também senti sua falta. Mas você tem que me mostrar que me quer por perto. E assim ele ia, me amarrando cada vez mais, me prendendo num ciclo que eu não tinha. Maturidade para perceber. Eu, com 13 anos, comecei a acreditar que ele era tudo para mim. Que ele era meu protetor, meu melhor amigo, minha família, meu mundo. E comecei a desenvolver uma coisa que, olhando hoje, é muito difícil de admitir. Eu sentia ciúmes dele com a minha mãe. Sim, eu, uma menina de 13 anos,
Olhava para o relacionamento dele com a minha mãe como uma ameaça. Eu desejava que ele passasse mais tempo comigo. Eu tinha raiva quando ele fazia programas de casal com ela e me deixava de lado. E ele percebia isso e alimentava. A sua mãe não entende você como eu. Ela não te valoriza como eu valorizo. É só você e eu, meu amor. Só nós dois. E sabe o que é mais cruel? Eu acreditava. Eu me sentia especial. Me sentia escolhida. Me sentia amada. Dentro da minha cabeça, que ainda era uma cabeça de criança, aquilo fazia sentido. Afinal, pela primeira vez, alguém me fazia sentir que eu importava. Mas ao mesmo tempo, sem que eu percebesse, Jorge estava apagando quem eu era. Eu deixei de ser filha. Deixei de ser criança. Deixei de ser aluna. Deixei de ser eu. Eu virei extensão dele. A minha felicidade dependia dele. Meu humor dependia dele. Meu dia só fazia sentido se ele estivesse por perto, me dando aquele carinho, aquele olhar de cumplicidade, aquela atenção que mais parecia uma corrente. E ele reforçava o tempo todo que ninguém podia saber. Que era nosso segredo. Que o que nós tínhamos era só nosso. E que, se alguém soubesse, tudo ia acabar. Que ele ia ter que ir embora. Que nunca mais poderia me proteger. Que nunca mais ia poder cuidar de mim. E, para mim, isso era apavorante. Eu não podia perder a única pessoa que, na minha cabeça, se importava comigo. O que eu não percebia é que essa proteção que ele dizia oferecer era a própria prisão que ele tinha construído para mim. Uma prisão onde eu mesma passei a defender meu carcereiro. Onde eu passei a achar que ele era meu salvador. Hoje, aos 60 anos, eu olho para trás e sinto calafrios. Porque eu vejo como uma criança pode ser levada, manipulada, amarrada emocionalmente por um adulto que sabe exatamente como fazer isso. E eu me pergunto, quantas meninas não passaram ou não passam pelo que eu vivi? Quantas? E o mais cruel disso tudo é que, naquele momento, eu não via nada de errado. Eu achava que aquilo era amor. Mas aquilo era o início do meu fim. Eu tinha 13 anos. E naquele ponto, minha cabeça já não sabia mais separar carinho de controle, proteção de posse, amor de manipulação. Jorge tinha feito um trabalho tão bem arquitetado, tão meticuloso, que eu acreditava de verdade que nós dois éramos algo especial. Um amor proibido. Palavras dele que eu repeti por muito tempo como se fossem verdades absolutas. Ele dizia, olhando nos meus olhos com a maior naturalidade do mundo: o que a gente tem é algo que ninguém entenderia. É nosso segredo. A sociedade não aceita esse tipo de amor. Mas é real. Eu te amo. E você me ama, não ama? E eu, com a cabeça completamente desconstruída, dizia que sim. Porque, para mim, aquilo era amor. E amor não era o que todo mundo queria? Ele reforçava: se sua mãe descobrir, ela vai acabar com tudo. Vai me tirar de você. E eu não quero te perder. E aquilo, para mim, era pânico. O maior medo da minha vida naquele momento era perder Jorge. E, ironicamente, perder o próprio homem que estava me destruindo. Ele jogava comigo. Sumia um dia, aparecia no outro. Fazia questão de criar em mim aquele sentimento de insegurança. E depois voltava, cheio de afeto, de palavras doces, de promessas. Senti sua falta, minha princesa. Ontem eu não vim porque queria ver se você sentiria minha falta. E sentiu, não sentiu? Sim, eu sentia. E muito. Eu passei a viver em função dele. Meu dia só fazia sentido se ele me olhasse, me falasse algo, me desse atenção. Quando ele estava com minha mãe, meu coração se enchia de raiva. Eu, uma menina de 13 anos, via a própria mãe como rival. Eu me perguntava: por que ele está lá com ela e não aqui comigo? Ele alimentava isso.
Jogava gasolina no fogo. Sua mãe não te entende. Ela nunca te valorizou. Você sabe disso. Eu te amo de um jeito que ninguém nunca te amou, nem vai amar. E aquilo fazia sentido para mim. Afinal, era verdade. Minha mãe nunca me tratou com carinho. Jorge era, até então, a única pessoa que dizia que eu era importante. A dependência que ele construiu era tão grande que qualquer ameaça de que ele poderia se afastar me desesperava. Bastava ele olhar para mim mais sério e dizer: se você contar para alguém, se você fizer algo errado, eu vou embora. Nunca mais vou te ver. Nunca mais vou te proteger. E eu entrava em colapso, porque naquele momento, minha vida era ele. Minha existência era ele. Eu não sabia mais quem eu era fora daquela relação doentia. Eu comecei a recusar sair com amigas, recusar ir em festas da escola, qualquer coisa que me afastasse dele. Eu precisava estar disponível para ele. E ele, por sua vez, se sentia no direito de saber tudo. Onde eu estava, com quem, por quê, o que eu fazia, o que eu pensava. O ciclo era sempre o mesmo. Ele me dava atenção, carinho, me fazia sentir especial. Depois ele se afastava, me deixava insegura, me fazia achar que eu tinha feito algo errado. Quando eu já estava desesperada, ele voltava, cheio de promessas e juras de amor. Isso me quebrava, me refazia e me quebrava de novo, vez após vez. E o mais cruel é que, quando eu via Jorge e minha mãe juntos, eu não conseguia enxergar ele como marido dela. Na minha cabeça, ele era meu. Ela era um obstáculo. Eu tinha ciúmes, raiva. Eu me sentia traída. Na hora que ele contava as histórias para me fazer dormir, me tocava de forma que eu sentia calafrio. Eu não entendia, mas meu coração pulava. Logo depois ele sempre falava: ninguém pode saber dos nossos segredos, certo? E eu balançava a cabeça confirmando. Hoje, aos 60 anos, eu olho para isso e vejo com clareza que o que eu vivi tem nome: prisão psicológica, manipulação emocional, dependência afetiva extrema. Ele me isolou. Me fez acreditar que eu não precisava de mais ninguém, que só ele bastava. E a verdade mais dura é que, na época, eu não via isso como abuso. Eu não via como errado. Na minha cabeça infantil, eu achava que nós éramos um casal secreto, um casal que o mundo não podia saber que existia. E ele fez questão de reforçar isso todos os dias. Só que a vida, uma hora, mostra as rachaduras. Uma hora, aquilo que parece perfeito começa a desmoronar. E comigo não foi diferente. Só que, quando a ficha começou a cair, eu já estava tão afundada naquela relação que sair parecia impossível. E, infelizmente, o pior ainda estava por vir. Eu cheguei aos 18 anos completamente dentro daquela bolha. Aquela bolha que Jorge construiu e onde eu acreditava viver um amor secreto. Um amor que o mundo jamais entenderia. Durante todos esses anos, minha vida girou em torno dele. Meus pensamentos, minhas emoções, tudo estava condicionado à presença dele. As migalhas de atenção que ele me dava e as chantagens emocionais que ele fazia questão de reforçar. Só que, aos 18, uma coisa mudou. E mudou porque, pela primeira vez na vida, eu senti algo que não envolvia Jorge. Na escola, no último ano, eu conheci um rapaz, um garoto da minha idade. E sem entender direito, comecei a me interessar por ele. Era diferente, era leve, era natural. Eu me sentia viva conversando com ele, coisa que eu nem sabia mais como era. Claro que isso não passou despercebido. Jorge percebeu na hora. Ele farejava qualquer coisa que ameaçasse o controle que ele tinha sobre mim. Começou a me seguir, a rondar a escola, a vigiar meus passos. E no dia que me viu sentado na praça tomando um sorvete com aquele rapaz,
Ele virou outro homem. Aquele homem que até então se fazia de carinhoso, compreensivo e amoroso, desapareceu. No lugar, apareceu alguém que eu nunca tinha visto. Ele estava transtornado. Me arrastou dali. Me levou para o lugar que durante anos tinha sido nosso esconderijo. Aquela casa vazia, onde ninguém podia nos ver. E lá, pela primeira vez, ele não tentou ser doce. Não tentou disfarçar. Não teve voz mansa. Não teve fingimento. O que ele fez foi gritar na minha cara tudo aquilo que ele, até então, disfarçava em sussurros. Você é minha. Minha. Desde os seus 12 anos você é minha. Você acha que vai me trocar por um moleque? Você acha que eu vou aceitar isso? Eu tremia. Eu sentia medo. Um medo que eu nunca tinha sentido antes. Porque, pela primeira vez, caiu a máscara. Pela primeira vez, eu vi quem ele realmente era. Ele me ameaçou. Disse que, se eu não terminasse com aquele garoto, ele ia acabar com ele. E eu sabia que não. Era ameaça vazia. Eu sabia que ele conhecia gente perigosa. Eu sabia que ele era capaz. E naquele momento, uma coisa acendeu na minha cabeça. Pela primeira vez, depois de anos, eu parei e pensei: o que eu tô vivendo não é amor. Nunca foi amor. Isso aqui é uma prisão. É controle. É posse. É doença. Eu consegui com muito custo falar para ele: Jorge, eu não sou mais criança. Eu quero que você me deixe em paz. Você é marido da minha mãe. Isso tudo tá errado. Tá errado há anos. E eu não quero mais. Ele surtou. Gritou que eu era dele, que ninguém mais ia me ter, que eu não ia ser de mais ninguém. E jogou na minha cara, sem pudor, tudo o que ele sempre escondeu. Se hoje você sabe o que é carinho, se você sabe o que é afeto, se você sabe o que é ser mulher, é por minha causa. Porque fui eu que te mostrei tudo. Você não seria nada sem mim. Aquela fala me destruiu. Mas ao mesmo tempo, me acordou. Foi ali, ouvindo aquilo, que eu entendi o tamanho do buraco onde eu tinha sido enfiada desde os 12 anos. E o pior, eu mesma tinha ajudado a cavar esse buraco sem perceber. Naquele dia, eu saí daquela casa com uma certeza. Eu precisava sair daquilo. Eu precisava me salvar. Porque se eu não saísse, eu ia morrer viva ali. Mas sair não era simples. Jorge não. Era só um homem manipulador. Ele era alguém que me conhecia inteira. Sabia meus medos, minhas fraquezas, meus pontos de dor. E sabia usar cada um deles contra mim. Ele começou a me perseguir. Parava na porta do cursinho que eu fazia. Me esperava na saída. Mandava mensagens. Fazia ameaças disfarçadas de cuidado. Você vai se arrepender se continuar. Volta pra mim, que tudo fica bem. Eu te perdoo. Perdoar? Perdoar o quê? Ele ainda tinha a audácia de se colocar no papel de vítima. Aos poucos, aquele amor que eu achava sentir, aquele apego, aquela dependência, foi se transformando em medo. Medo puro. Medo de até onde ele seria capaz de ir. E pela primeira vez na vida, eu consegui fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Eu contei pra alguém. Uma colega do cursinho. Uma garota que tinha uns 20 anos na época. Eu não aguentei. No meio de uma conversa sobre qualquer coisa, eu deixei escapar. E quando ela percebeu, ela não largou. Me apertou, me ouviu. E quando eu terminei de falar tudo, ela olhou pra mim, com os olhos arregalados, e disse: pelo amor de Deus, você entende que você é uma vítima? Você entende que o que ele fez com você é crime? Você entende que isso nunca foi amor? Naquele momento, eu ainda tentei defender Jorge. Disse que não era assim, que ele me amava, que eu também gostava dele. E ela, com toda a paciência do mundo, respondeu: não, Silvia, isso não é amor.
Isso é controle. Isso é abuso. E você precisa se libertar. Precisa urgente. Foi ali que a ficha começou a cair. Ali, pela primeira vez, eu comecei a entender que o que eu vivi não era amor proibido. Era um ciclo de destruição que, por pouco, não acabou com a minha vida. Que história eu vivi, minha querida. Não foi nada fácil. Deixa eu te falar. Você já curtiu o vídeo? Se inscreve no canal e comente o que está achando dessa situação. Quando eu finalmente juntei coragem para contar tudo para minha mãe, eu achava, ou melhor, eu queria acreditar, que ela ia me abraçar, que ela ia chorar comigo, que ela ia perceber que durante anos o próprio marido destruiu a vida da filha dela debaixo do nariz dela. Eu precisava disso. Eu precisava de colo. Eu precisava de apoio. Eu precisava, pela primeira vez, que ela fosse minha mãe de verdade. Mas o que eu recebi naquele dia foi a pior facada da minha vida. Sentei com ela, olhei nos olhos dela e com a voz trêmula comecei a falar. Eu falei tudo, tudo. Contei como começou. Contei como ele se aproximou de mim. Contei como ele foi criando aquele ciclo onde eu me vi presa, sem entender mais o que era certo ou errado. Eu contei cada detalhe. E no fim, eu disse: Mãe, ele destruiu a minha vida. A senhora precisa me ajudar. A senhora precisa fazer alguma coisa. Sabe o que ela fez? Ela me olhou. Secou as mãos no pano da cozinha. Cruzou os braços. E me disse, sem pestanejar, sem sequer desviar os olhos: Quer saber, Silvia? Isso aí foi você quem procurou. Se ele fez isso foi porque você quis, porque você se ofereceu. Você sempre foi muito pra frente, desde novinha. Isso aí não cai no colo de ninguém à toa, não. Meu chão abriu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, eu tinha 12 anos. 12. A senhora acha que uma criança tem culpa disso? Que eu provoquei isso? E ela, sem nenhuma hesitação, respondeu: Você acha o quê? Que eu vou acabar com o meu casamento por sua causa? Que eu vou jogar fora tudo que eu construí com o Jorge? Ah, Silvia, cresce, aprende. Homem é homem. E você se fez de vítima. Mas eu te conheço. Eu sempre te conheci. Você seduziu ele. Você quis. Ali, naquele momento, eu morri. Uma parte de mim morreu. Porque eu percebi que eu não só não tinha mãe, eu nunca tive. Aquela mulher nunca foi minha mãe de verdade. Ela me carregou, me alimentou, me manteve viva. Mas amor nunca teve. Nunca existiu. Tentei me aproximar, tentei abraçar, tentei pela última vez buscar ali algum resquício de humanidade, de empatia, de laço. E ela me empurrou. Sai daqui, some da minha frente. Eu não quero mais olhar para sua cara. Você acabou com a minha vida. Se depender de mim, você nunca mais põe os pés dentro dessa casa. E foi isso. Ela escolheu ele. Sem piscar, sem dúvida. Ela escolheu aquele homem. Aquele mesmo que destruiu a filha dela. Aquele que mentiu, que manipulou, que roubou minha infância, minha adolescência, minha dignidade. E ela sabia. No fundo, ela sabia. Mas ela preferiu fechar os olhos. Preferiu fingir que era mais fácil me culpar do que encarar a verdade. E a dor disso. A dor disso é algo que não dá para descrever. Porque não foi só dor. Foi desumanização. Foi rejeição. Foi a certeza absoluta de que eu estava sozinha no mundo. Naquele dia, eu saí de casa com uma mochila nas costas, algumas roupas e mais nada. Eu não tinha para onde ir. Não tinha quem me acolhesse. Não tinha família. Não tinha lar. E naquele exato momento, eu me tornei órfã. Órfã de mãe viva. E enquanto eu saía, ainda ouvi ela gritar da porta: Vai, some! E se você abrir a boca, se você for na polícia,
Se você fizer qualquer coisa contra o Jorge, você tá morta pra mim. Eu não te conheço mais. Foram essas as últimas palavras que eu ouvi da mulher que me colocou no mundo. E foi ali, naquele portão, olhando pra trás, que eu fiz um juramento pra mim mesma. Eu vou sobreviver. Eu vou dar um jeito. E eu nunca mais vou precisar de ninguém que não me queira na vida deles. Mas sobreviver não seria fácil. Eu carregava não só o peso do que Jorge fez comigo. Agora eu carregava também o peso do abandono, da rejeição, da traição da própria mãe. Mas, se a vida me quebrou até ali, ela não imaginava que eu ia me reconstruir. Estou amando que você chegou até aqui. Estou quase acabando a história. Posso te perguntar uma coisa? Já curtiu o vídeo? Comentou. De qual cidade você está me ouvindo? E não se esqueça de se inscrever no canal. Naquele dia, quando eu saí pelo portão da casa da minha mãe, eu só sabia uma coisa. Eu estava sozinha. Completamente sozinha no mundo. Sem mãe, sem família, sem chão, sem nada. Mas a vida tem uma coisa curiosa. Às vezes, quem não tem sangue na veia com a gente, tem mais amor para dar do que quem nos colocou no mundo. E foi assim que, naquele momento de desespero, a única pessoa que apareceu foi aquela amiga do cursinho. Aquela mesma que, semanas antes, ouviu meu relato inteiro e me disse com todas as letras que eu era uma vítima e que precisava sair daquela prisão. Ela não pensou duas vezes. Me recebeu na casa dela. Me deu um quarto. Me deu comida. Me deu um banho quente, um travesseiro e principalmente me deu acolhimento. Me deu amor. Os pais dela me trataram como filha desde o primeiro dia. Nenhum olhar torto, nenhum julgamento. Pelo contrário, foi o pai dela quem um dia olhou nos meus olhos e disse: "Filha, você não deve carregar culpa nenhuma. O erro nunca foi seu. O que fizeram com você é crime. E você não é responsável pelo que te aconteceu. A única coisa que você precisa agora é se reconstruir. E nós vamos te ajudar." Eles me pagaram terapia, me acompanharam nos piores dias, seguraram na minha mão nas crises, nas noites em que eu chorava até perder o ar, quando eu acreditava que não ia conseguir seguir. E foi na terapia que eu comecei, pela primeira vez na vida, a entender quem eu era. Que eu não era suja, não era culpada, não era piranha, não era vagabunda, não era nada do que minha mãe gritou pra mim naquele dia. Eu era uma vítima. Eu fui enganada, manipulada, destruída emocionalmente desde os 12 anos. E isso não define quem eu sou. Nunca definiu. A vida foi me devolvendo pouco a pouco o que me foi roubado. E sabe aquela casinha que eu sonhava quando era criança? Aquele cômodo com um banheiro e uma janela? Eu conquistei. Sozinha. Trabalhei, estudei, me formei. Entrei na área administrativa. Fiz faculdade, cresci. Hoje eu tenho minha casa. Meu carro, minha vida, minha dignidade. E sabe aquela amiga? Aquela que apareceu quando ninguém mais apareceu? Ela não é minha amiga. Ela é minha irmã. Irmã de alma, de vida. A mulher que segurou minha mão quando todo mundo me virou as costas. E a família dela. Eles são meus pais de verdade, até hoje. E quanto à minha mãe? Nunca mais nos falamos. Nunca. E sabe o que é mais triste? Ela continua com Jorge até hoje. Fazem décadas. Não sei como vivem. Não sei o que se passa naquela casa. E, sinceramente, não me interessa mais. Por muitos anos eu carreguei a dor de ser órfã de mãe, viva. Uma dor que em certos momentos doeu mais do que tudo que Jorge fez comigo. Porque a traição dela, essa sim, levou anos para cicatrizar. Mas cicatrizou. E hoje, aos 60 anos, eu olho para trás e não me vejo como vítima.
Eu me vejo como sobrevivente, como vencedora, como mulher que foi arrancada da própria infância, mas que se reconstruiu e que hoje tem orgulho de quem é. Hoje eu tenho um companheiro, um homem bom, um homem íntegro, um homem que conhece toda a minha história e nunca, nunca me julgou. Pelo contrário, ele me respeita, me valoriza e me mostra todos os dias que amor de verdade não machuca, não oprime, não controla. Amor de verdade constrói, cuida, dá paz. E se você me pergunta se eu superei, eu te digo sim, eu superei. Porque superar não é esquecer, não é apagar. Superar é você olhar para sua própria história e saber que ela não te define mais. Que você é mais forte que qualquer tragédia que tentaram enfiar na sua vida. E se hoje eu conto essa história, é porque eu sei que lá fora tem muita menina, muita mulher, vivendo exatamente o que eu vivi. E eu só digo uma coisa: não é sua culpa. Nunca foi, nunca será. E sim, dá pra sair, dá pra se reconstruir, dá pra ser feliz. Eu sou prova viva disso. Se essa história tocou você, se abriu seus olhos, não guarde isso só pra você. Compartilhe. Leve essa mensagem adiante. Você pode ser a voz que salva alguém que tá vivendo calada, no silêncio da dor. E se você, que tá me ouvindo agora, passa por algo parecido, não se cale. Busque ajuda. Você não tá sozinha. Você nunca esteve sozinha. Se fortaleça, se informe. E lembre-se, quem tem que sentir vergonha é quem faz, não quem sofre. A sua vida vale, a sua liberdade vale. E você merece ser feliz. Curta o vídeo, comente o que acha da minha história e se inscreva no canal.